Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Papo de NEP, nosso Papo de NEP número 165, com esse nosso amigo querido, como eu sempre falo, super bem acompanhada aqui, meus amigos, super bem acompanhada. E hoje com esse irmão querido mesmo, que nós conhecemos aí através do Evangelho e que mora no nosso coração, né? Meu querido irmão Otacílio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, por contribuir com o nosso trabalho. É sempre uma alegria recebê-lo. Eu passo a palavra para você. Eu fico muito feliz de estar aqui, Valdete. Uma boa noite para você, para todos os nossos companheiros que vão entrando aí no chat, estando com a gente no estudo. E é sempre bom a gente estar buscando em Jesus as inspirações para nossas atividades, nosso crescimento espiritual. Fazer isso junto é sempre muito alegre. É sempre muito bom, né? Então, só já queria falar uma boa noite aqui para a nossa querida Eliane, que está sempre aqui conosco. Diná Aparecida, boa noite. E eu queria dar uma boa noite também para uma pessoa que não está aqui no chat, que ela não consegue colocar, mas que sempre nos assiste, Otacílio, que eu sei que você conhece, a nossa Fanny. Certo. Que sempre nos assiste. Então, boa noite, Fanny, um abraço para você, né? Mas, Otacílio, antes da gente entrar no nosso tema, Nilce Biscazzi. A Nilce é daqui de São Carlos. De São Carlos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria de convidar o pessoal que já está nos ouvindo, quem vai nos assistir em outros momentos, para a gente fazer uma prece antes da gente entrar no tema, né? Então, convido a todos se sentirem à vontade para fechar os seus olhos, relaxar um pouquinho, buscar nossa serenidade, buscar a nossa conexão com o mais alto. E nesse momento, mestre querido, o nosso coração é primeiramente de agradecimento por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno da tua palavra. Então, obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado ao mestre, a essa oportunidade, obrigado ao nosso irmão Otacílio, que tão gentilmente está aqui conosco, contribuindo, nos auxiliando com suas reflexões. E nesse momento, mestre querido, pedintes que somos sempre, rogamos a ti que nos fortaleça para que possamos sempre estar no caminho reto, buscando em nosso coração sempre aquela bússola que é dada pelo teu Evangelho, que possamos ouvir sempre a nossa consciência, para que não nos desviemos do caminho reto, para que não nos distanciemos de ti, mestre querido. Nos auxilie para que cada uma das nossas ações possam sempre ser para o serviço do bem, sempre no sentido de servir ao nosso irmão, ao nosso próximo. Que possamos, mestre, ser a mão de Deus que atua no nosso irmão, auxiliando, seja qual for a sua necessidade. Que possamos ter sempre os conhecimentos que já temos à disposição do Evangelho, da doutrina, guiando nossos passos. Fortaleça, mestre, cada um de nós, cada um dos nossos corações, para que possamos persistir sempre nesse caminhar. E nesse momento, rogamos especialmente, mestre querido, ao nosso irmãozinho Otacílio,
para que ele seja sempre muito fortalecido por ti. E que hoje, especialmente, ele possa receber as melhores intuições e que possa nos trazer a reflexão reservada para essa noite da maneira mais adequada, para que cada um de nós possamos acolher em nosso coração toda a extensão da sua mensagem. Obrigado, Mestre amado. Seguimos sempre contigo. Então, vou ficar escondidinha aqui. A palavra é tua. Muito bom estarmos aqui, então. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em uma das lições de Jesus, trazida por dois evangelistas, por Mateus e por Lucas, que está intitulada no Evangelho como o centurião de Cafarnaum. Essa lição é uma lição muito interessante. Ela está colocada logo depois, historicamente, logo depois que Jesus faz o Sermão do Monte. E então, no final do Sermão do Monte, que todas as pessoas se dispersam, ele então desce, né, daquela colinazinha, porque, afinal de contas, as montanhas ali da região da Galiléia são todas montanhas baixas, né? A gente, quando fala em Sermão do Monte, fica imaginando assim, uma coisa muito grande, e não era nada disso, era uma colina, não é? Com elevação suficiente para que Jesus pudesse, em destaque, poder falar para todos os discípulos e todos os acompanhantes que ali estavam, e pudesse vê-lo como se estivesse no anfiteatro. Basicamente, essa é a ideia de usar o monte. Jesus sempre procurava fazer isso. Muitas vezes ele entrava numa barca de pescadores e afastava um pouquinho assim da margem para que as pessoas se aglomerassem à beira do lago e ele pudesse ali no anfiteatro natural falar e ensinar as verdades espirituais. Então é isso que acontece, termina isso. Então Jesus desce, né? E a partir daí ele começa a ajudar nessa descida. Ele encontra um leproso e ajuda o leproso, e depois, então, tem o encontro dele com o centurião de Cafarnaum. Então, vamos ler aqui em Mateus, depois em Lucas, porque as duas narrativas têm um pouco de diferença, né? Uma coloca de um jeito, a outra coloca de outro, nesse encontro com Jesus, para que a gente possa, então, compreender o texto direitinho. Começa, então, no capítulo 8, no versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, quer dizer, depois que ele desce do Sermão do Monte, ele volta para Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente
e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. É uma narrativa muito interessante, não é? Porque ela coloca diante de Jesus um homem que não era da raça hebraica, não era um judeu, não era um samaritano, não era um fariseu, não era nenhum sacerdote, era apenas um centurião do Império Romano. E o centurião era um chefe de guarda, um chefe de pelotão de soldados, não é? A palavra centurião vem justamente daquele que chefia 100. Não é? Ele tinha um batalhão de soldados que o atendia. E ele, então, podia dar ordens a ele. E era um homem de cultura romana. Era uma pessoa que tinha os hábitos romanos, que tinha uma formação de religiosidade completamente diferente da dos hebreus, dos descendentes do povo hebreu, como eram todos aqueles que viviam originariamente ali na Palestina. E é interessante porque ele, ao buscar Jesus, ele o faz porque tinha plena confiança de que Jesus poderia atendê-lo. E reconhecia em Jesus uma pessoa de autoridade moral, de autoridade espiritual. Por isso ele faz esse diálogo com Jesus, não é? Ele diz com muita clareza: você não precisa ir na minha casa, né? Porque Jesus se prontifica, não é? A ir lá. Eu irei e lhe darei saúde para o seu servidor, para o seu criado que estava ali, doente, paralítico e violentamente atormentado, muito provavelmente envolvido por um processo obsessivo, não é? Controlado por algum espírito revoltado por alguma razão, porque isso era comum. Jesus cuidou de muitas pessoas com esse estado de saúde atormentada por presenças espirituais de espíritos ainda inferiores e vingativos. Então, Jesus diz a ele: eu irei na sua casa e lhe darei ao seu criado a saúde. E ele, então, replica que não era necessário, que Jesus tinha poder, e ele o reconhecia com clareza, que poder para simplesmente ordenar. E a sua ordem, como ordem espiritual, seria atendida. Então, é muito interessante esse texto, mas vamos ler o que o Lucas traz, porque tem uma versão um pouco diferente dessa. E como continua, a introdução está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, então era o Sermão do Monte, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Vejo que aqui a linguagem é um pouquinho diferente. Ele estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, aqui a gente vê que não é o centurião, inicialmente, que vai em busca de Jesus, mas era um ancião judeu que busca Jesus, rogando em nome do centurião
que pudesse ir à sua casa e curar o seu servo. E chegando eles, não é, os anciãos dos judeus, juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, aqui, os anciãos judeus, não é? Que buscaram Jesus em nome do centurião, faz uma observação interessante sobre ele, o centurião, pedindo a Jesus que concedesse a ele o seu pedido para curar o seu servo, porque esse centurião ama a nação judaica. E ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Então, veja que era um homem considerado um homem bom. E foi Jesus, então, com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Vocês vejam que aqui no texto de Lucas, a coisa está um pouco diferente, não é? Porque, chegando perto já da casa, o próprio centurião, não é? Envia alguns amigos para conversar com Jesus, dizendo que ele não precisa se incomodar de ir na casa dele, mas, ao mesmo tempo, fala como se fosse o centurião, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Veja que é contraditório, né, na linguagem. Provavelmente, esses textos têm dificuldades, né, de tradução, ou foi alterado na sua primeira versão. E ele continua dizendo, falando como se fosse o centurião: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Esta linguagem é exatamente a mesma que a gente encontra em Mateus. Então, a gente vê, né, que tem algumas diferenças, mas que, lendo os dois textos, a gente tem uma visão melhor do fato ocorrido. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, Jesus não chega a ir à casa dele, não é? E o servo se põe curado por desejo de Jesus, dando uma ordem de natureza espiritual, que é importante aqui, como o centurião foi capaz de perceber uma autoridade espiritual em Jesus, porque ele era um homem bom, porque ele tinha bondade no coração, porque, apesar de ser centurião romano, estando sediado ali na região, ele era um homem que respeitava o povo do lugar e não usava de autoridade para reprimir ou humilhar aqueles que estavam sob comando, sob o controle do Império Romano. Ao invés disso, ele trata com bondade, e com bondade até respeitando as crenças deles, porque edifica, ajuda a construção de uma sinagoga para aquele povo onde ele vivia.
Então, é muito interessante a gente identificar, não é, a pessoa que está procurando Jesus aqui como um homem de bem. E por isso mesmo, o seu pedido é levado em séria consideração por Jesus, porque o seu pedido não era só um pedido, mas era um pedido envolvendo um estado emocional importante de amor, de respeito ao servo que lhe servia, e que por isso mesmo é um ato de amor. E Jesus reconhecia todos esses atos de amor e corroborava esse ato, porque era esse o propósito de Jesus, de ensinar que devemos amar a Deus e ao próximo como devemos amar a nós mesmos. Então, é uma lição muito interessante, porque ela situa uma realidade, não é, que ocorreu ali com Jesus, de uma maneira muito interessante, onde a gente vê valores sendo apreciados por Jesus e atendido, né, na sua bondade, no seu interesse profundo que Jesus tinha de encontrar nos corações das pessoas o sentimento de amor. Então, ele nem discute aqui se o servo merecia ser curado ou não, não é? Ele não invoca qualquer tipo de mérito com relação ao criado e coloca todo o mérito no coração daquele que intercede pelo servo necessitado, que é o centurião. Então, a gente vê aqui uma técnica muito importante que Jesus recomenda, né? Jesus utiliza, que a gente também encontra muito claramente na doutrina espírita, quando nós, por amor aos nossos semelhantes, oramos a Deus intercedendo por pessoas que estão em situação difícil, e como o nosso pedido, quando é feito com sentimento valoroso do bem, do amor ao próximo, ele tem um alcance no mundo espiritual, porque é exatamente esse o exemplo que Jesus dá aqui. Então, é uma visão, né, do cristianismo que a gente não percebe nas outras religiões de natureza cristã, que não mostram essa intervenção da bondade de Deus através das pessoas no auxílio uns aos outros. Então, é muito importante a gente compreender isso, extrair desse ensinamento de Jesus como é importante, não é, que a gente se coloque na posição de servidor, como faz o centurião, independente do fato da gente ter ou não uma posição de relevância na sociedade. Porque o centurião tinha uma posição relevante na sociedade. Ele era um homem de comando. Ele tinha uma casa, e a sua casa era atendida por servos. E apesar de ser atendida por servos, ele tratava esses servos com respeito e com carinho, interessando, inclusive, pelo estado de saúde deles, e busca Jesus para atender um de seus servos que estava ali, enfermo, atormentado, moribundo. Não é? A gente não sabe exatamente qual era a situação desse servo, mas certamente ele estava numa situação de muita necessidade de amparo, de auxílio, de intervenção da bondade divina. E aí, não é? Essa bondade divina o alcança através do pedido do coração amoroso, que é o coração do centurião. Então, vejo como é importante a gente ter essa visão espiritual das coisas. Mas aqui a gente vê que, diferentemente da lição trazida por Lucas, na versão de Mateus, há uma informação preciosa também, porque, admirado, né,
da fé, da confiança daquele centurião, Jesus, maravilhado, ouvindo isso, disse para aqueles que o seguiam, e certamente eram os seus próprios discípulos e aqueles aficionados, não é, com Jesus, porque quando ele desce do monte para entrar em Cafarnaum, ele está seguido ainda por um grupo de pessoas, não só os discípulos que o acompanharam no Sermão do Monte, mas também várias pessoas que foram beneficiadas ali no Sermão do Monte pelo amparo de Jesus, porque Jesus desce, ele faz uma alimentação a todos aqueles que estavam ali, porque era muita gente, né? Então o Sermão do Monte tem um aspecto muito grandioso, tinha muita gente assistindo aquele sermão que Jesus fala, que é o sermão dos mais importantes de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mahatma Gandhi diz, numa afirmativa muito interessante, dizendo que se todas as escrituras e os livros sagrados de todos os povos fossem perdidos, mas se salvasse o Sermão do Monte, que está narrado pelos evangelistas, a humanidade não teria perdido nada dos esclarecimentos espirituais que a gente necessita. Então, vejam que esse sermão ele tem um impacto muito grande. E logo após o sermão, Jesus vai dando exemplo de atitudes de amor ao próximo, ensinando os discípulos, ensinando aqueles que o seguiam, e fazendo observações importantes sobre o que é importante a gente conquistar para a gente mesmo. Dizendo, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está mostrando aqui que aqueles ensinamentos que ele deixou ali não eram para os judeus, não era para o povo escolhido, era para todo mundo, para todas as pessoas. E ele, então, generaliza isso dizendo, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa linguagem é uma linguagem simbólica que Jesus utiliza, dizendo que Abraão, Isaque e Jacó eram os patriarcas que estavam construindo em nome de Deus, um reino espiritual na Terra. Portanto, ele transcende a uma tradição hebraico-judaica e vale para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Por isso, Jesus disse, virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com, porque todos nós no mundo somos irmãos. Todos nós somos uma família espiritual sob a orientação, a direção e o acolhimento desse Espírito generoso que cuida de todos nós, nosso irmão mais velho, nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus. E aí faz uma observação importante em seguida. E os filhos do reino, qual reino? Aquele que deveria estar no reino. Seguidores de Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Olha, essa colocação, Jesus está lembrando que o planeta, mais tarde, passaria por um processo seletivo, onde, do Oriente e do Ocidente, assentariam muitos espíritos no reino dos céus, construídos com base na tradição das lições espirituais trazidas pela tradição hebraico-judaica, sentado em cima de Abraão, Isaque e Jacó,
que traz a ideia do Deus único. Mas diz que os próprios filhos do reino, que deveriam seguir esses ensinamentos e que não o fazem, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que Jesus aqui, nesse detalhe dessa lição, está trazendo para nós uma reflexão importante sobre a destinação do nosso planeta, que no futuro, que é o nosso presente, Jesus está falando isso há 2000 anos atrás, que haveria um processo seletivo e que aqueles que seja vindo do Oriente, do Ocidente, ou mesmo do povo escolhido, entre aspas, que estivessem em sintonia com as verdades espirituais, seriam beneficiados, participariam do reino dos céus. Mas aqueles outros, seja de que lugar for, inclusive aqueles que deveriam se comportar bem, porque estão aquinhoados pelos esclarecimentos, mas não seguem, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores significa fora do nosso planeta, num outro planeta de expiações e provas, mais atrasado do que a Terra, onde serão exilados todos esses que, não cumprindo os ensinamentos aprendidos, ouvidos pelos interesses mesquinhos da vida, serão lançados nessas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, a gente vai ver que nas lições inúmeras de Jesus, Jesus vira e mexe num desses ensinamentos, traz esse processo seletivo como uma advertência para o nosso futuro. Passaram-se 2000 anos, onde essa advertência foi esquecida pela grande maioria das pessoas. E muitos de nós, que vimos através das inúmeras reencarnações, agindo por puro interesse em relação à vida material, sem nos comprometermos com a nossa responsabilidade espiritual de construção do reino de Deus dentro de nós, ouvindo as lições de Jesus e praticando-as, estaremos e estamos sujeitos a esse processo seletivo, porque a Terra tem um planejamento espiritual que será cumprido por vontade de Deus, sob o comando de Jesus, em que um dia o reino de Deus, o reino dos céus, teria que ser implantado de forma definitiva entre nós, que é o nosso mundo de regeneração. Que, portanto, aqueles que não estiverem em comunhão com as qualidades do esforço regenerativo serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, é uma lição muito própria, muito curiosa, porque Jesus, nessa lição, destaca entre nós, na lição de sintonia com os valores espirituais superiores, em qualquer época da nossa humanidade, não é? Desde Jesus até nós, como o indivíduo que deve se comportar como centurião, que mesmo não tendo tido a oportunidade de ter todas as informações da religião hebraico-judaica, descendência de Moisés, com os mandamentos, com os esclarecimentos dos profetas, não é? Mas ainda assim agindo com amor ao próximo, este
será destacado para o reino dos céus. Então, aqui a gente vê também como é importante essa máxima que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo como a condição máxima para que a gente esteja em sintonia com o reino dos céus. Fora da caridade, amor ao próximo, não há salvação. Então, se nós não modificarmos a nossa atitude, se nós ficarmos apenas no conhecimento e na teoria dos valores espirituais, da realidade do mundo espiritual, e não agirmos em nós mesmos para mudarmos em nós a conduta egoísta, orgulhosa, vaidosa, fazendo esforço de sermos pessoas responsáveis, amorosas, respeitosas com o nosso semelhante, então nós não estaremos fazendo jus a merecer um mundo melhor. Então são lições muito boas, essas lições em que Jesus, não é, vai destacando nas linhas, nas entrelinhas dos seus ensinamentos, o que é, de fato, preponderante e importante do conhecimento espiritual. Saber e fazer. Conhecer e dar testemunho com os nossos atos, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, daquilo que a gente tem aprendido. Então, a cada um será dado realmente segundo as suas obras. E se as nossas obras não estão comandadas pelo amor ao nosso semelhante, pelo esforço que devemos fazer para sermos criaturas construtivas, benévolas, não é? Dignas, respeitando cada um de nossos irmãos e fazendo por eles o melhor que a gente pode, então nós estaremos em distonia com os valores espirituais e seremos desses que seremos lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, essa lição merece ser estudada com muita atenção, com muito cuidado por todos nós, meditada cuidadosamente nela e aprendido com o centurião, que é um exemplo digno a ser seguido, como Jesus mostra em outras passagens também, como lá na parábola do samaritano, mostrando o samaritano como um bom exemplo a ser seguido também, e ensinando lá que o nosso próximo é qualquer um, porque naquela lição, não é, do bom samaritano, o próximo é um homem caído, desconhecido na estrada, é qualquer um, ensinando para a gente que todos nós somos verdadeiramente irmãos e devemos nos cuidar uns dos outros. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês e que, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Vamos ouvir o que a Valdete tem para dizer e, se quiserem fazer perguntas aí também, a gente está aqui pronto para conversar. Muito bom, meu amigo, muito bom, né? Você sabe que nós estamos aqui no NEP, nós estamos no momento estudando a Carta aos Gálatas, né? E a Carta aos Gálatas é conhecida como a Carta da Liberdade, né? Ele fala muito da questão das obras da lei, né? Então ele fala que a pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé, né? Ele é meio um pouco questionado em alguns momentos, porque as pessoas não entendem bem o que ele quer dizer com obras da lei, né? Obras da lei, na verdade, seriam as regras judaizantes, toda circuncisão, lavar a mão, todas aquelas questões exteriores, né? E que eles se consideravam justificados quando eles faziam todas aquelas coisas. E Paulo vem dizer que não é por aquelas coisas, mas é pela fé, porque a fé no Cristo, ela reflete o fato de você agir como ele, ou seja, de sempre estar servindo
né? Amando ao próximo, né? Então, vem bem de encontro com a posição do nosso querido centurião, né? Que ele não tinha nada a ver com as obras da lei, né? Mas ele tinha essa fé, essa certeza, né? Essa certeza, e como você começou bem no início, você começou a falar que ele era um homem bom. Ele era um homem bom, e por ser um homem bom, ele respeitava também as regras judaicas, né? Porque até quando ele fala que não sou digno que entre na minha casa, sobre o meu teto, né? Porque os judeus não podiam entrar mesmo na casa dos gentios, né? Então, a gente vê que ele realmente respeita bastante as regras, né, judaizantes, né? Então, é muito lindo, é muito lindo. E eu me lembro que Paulo também fala nessa carta que era mais fácil trabalhar com os gentios do que com os judaizantes. Porque é aquela coisa, quando o vaso está vazio, é mais fácil, né, de você preencher com coisas novas do que quando o vaso está completamente cheio, né? E porque a desconstrução isso. de hábitos seculares é muito mais difícil do que construir novos valores naquele que ainda não tem. Exatamente. Então essa mensagem vou até levar para as nossas reuniões do estudo das cartas de Paulo, que é bem um exemplo do que Paulo fala, né, nessa carta, né? É bem um exemplo. Pois agora, mas aí tem uma coisa interessante, Valdete, é que quando Paulo fala, né, que tem que ser pela fé, é preciso que as pessoas compreendam o significado profundo disso, porque todos os nossos irmãos de outras correntes religiosas ditas cristãs acreditam, né, que se você tem fé, você não precisa fazer nada. Tá certo? Então, não é uma fé, não é, que a Paulo fala, porque o Paulo fala de outra coisa. Né? A fé naquele que veio, né, para ensinar valores comportamentais significa acreditar nele e fazer como ele. Isso. Não é? Então, não basta acreditar nele, é preciso, acreditando, fazer como. Exato. Né? Porque Jesus chama sempre a atenção para isso. Quem quiser vir após mim, tome da charrua, não olhe para trás, vem e segue-me. Quer dizer, seguir Jesus é fazer como ele. Exato. Não é ir atrás dele, é fazer como ele. Portanto, é uma fé dinâmica de amor ao próximo que se transforma em atitudes cotidianas na vida, não simplesmente uma crença. Muito lindo que você falou, né? O amor ao próximo que se transforma em atitudes, né? Em atos em favor do próximo, né? Isso é que é maravilha. Nós temos um pedido aqui para você, ó. Boa noite, professor Otacílio. Gostaria que o professor Otacílio falasse mais sobre esse expurgo que já está acontecendo. Nós podemos falar um pouquinho, sim, porque esse ponto é um ponto importante. Porque a gente ainda não compreendeu, né, que uma transição desse tipo não é uma transição que acontece do dia para a noite. Se a gente perguntar, será que a Terra já está se modificando para um mundo de regeneração? Desde quando? Quando começou, de fato, as mudanças significativas que preparam o nosso planeta para viver um mundo diferente? Não é? Porque a gente acha, e está cheio dessas informações precipitadas na internet, de que no ano 2050, de que no 2027, de que no 2000 não sei o quê, não é? Por decreto, todo mundo vai virar mundo de regeneração. Não é assim que funciona. Não é? Não tem nada a ver com isso. Uma transição
de um nível evolutivo num planeta leva séculos e séculos. E nós podemos, quando a gente lê com muita atenção, especialmente a Gênese de Kardec, obras póstumas, a gente vê com clareza que, a partir da Revolução Francesa, o processo de seleção já começou. Os preparativos para mudança para o mundo de regeneração já começou. É que ele é lento, ele não é medido na medida de uma encarnação, ou duas, ou três, são várias gerações, são várias encarnações, porque é necessário ir preparando e mudando paulatinamente as condições de funcionalidade da própria sociedade, porque essa mudança não é uma mudança senão nas entranhas morais da sociedade. Então, nós precisamos ter uma educação diferente, uma economia diferente, uma política diferente, um acordo entre nações diferente, não é? Nós precisamos mudar o conceito de fronteiras entre países, uma série de outras coisas que são fundamentais para que a gente viva em paz uns com os outros, que a gente tenha a paz necessária para trabalhar em nós a nossa melhoria espiritual, sem violência, sem agressões externas. Então, para acabar com essas agressões externas, todo espírito endurecido que ainda está por aqui, se não se modificar, vai ter que ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, na linguagem de Jesus. Isto é, esse processo seletivo vai se dando lentamente, sem precisar de violência ou de catástrofe. E a gente pode até fazer uma numerologia que ajuda a gente a entender isso com clareza, Aldete, porque é simples. Qual é a população da Terra hoje? 8 bilhões de encarnados, não é? Qual é a população espiritual do planeta? Nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui. Isso é a afirmativa de Emmanuel no livro Roteiro, a lição de número 9 em Roteiro. Vocês podem pegar lá o livro Roteiro e ler a lição. Então, ali, Emmanuel avisa para nós que a Terra, como uma casa planetária, abriga cerca de pouco mais de 20 bilhões de espíritos, dos quais uma parte está reencarnada. Na nossa época de hoje, são 8 bilhões, da ordem de 1/3 da população espiritual da Terra está encarnada. Os outros 2/3 estão desencarnados. Ora, qual é a vida média hoje? Nós vamos exagerar e pôr 100 anos. É menos, 70, 80 anos. Mas vamos pôr 100 anos para fazer uma conta estimada em excesso. Tá certo? Então, daqui 100 anos, nenhum de nós estará reencarnado. Todos nós que estamos aqui vivos estaremos no mundo espiritual. E outros terão nascido e ocupado o nosso espaço de espíritos encarnados. Então, 8 bilhões morrerão nesses 100 anos e outros 8 bilhões nascerão, se a gente manter a população da Terra. Tá certo? População encarnada. Tá ok? Tá? Então, em 300 anos, a gente recicla todo mundo. Tá certo? Então, veja que não precisa catástrofe, é só ter um processo seletivo de quem reencarna. E em 300 anos, a gente muda o panorama do planeta, deixando reencarnados só aqueles que querem fazer e continuam fazendo o esforço de melhorarem a si mesmos, porque isso que é regenerar-se.
Mundo de regeneração não é um mundo regenerado, é um mundo em regeneração. Portanto, nós todos que estamos fazendo esforços de sermos melhores, estamos cumprindo o processo regenerativo. Então, ficaremos na Terra. Esse expurgo é simples de compreender, porque os espíritos que são teimosos, que são orgulhosos, que são egoístas, que são vaidosos, que justificam os seus atos errados, esses não podem ficar aqui. Porque eles não estão aproveitando as lições espirituais para melhorarem a si mesmos. Então, eles terão que ir embora para um outro planeta. Então, isso se faz gradualmente, ao longo do processo, nascer, reviver, não é? Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. Essa é a lei que está constituída pelo entendimento da doutrina espírita. Muito bom. Você sabe que, para descontrair um pouquinho agora, às vezes eu ouvi que, vamos dizer assim, acelerando muito, 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 muito esse tempo que você falou aí, dos 300 anos, vamos supor aí, né? Só para fazer uma metáforazinha, a transição planetária é como uma panela que estoura pipoca. Quando que começou a transição? Quando estourou a primeira pipoquinha. Isso, boa. Ela vai estourando aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que chega num certo ponto de limite, onde permanecem na travessa as pipoquinhas estouradas e sempre ficam os piruazinhos que serão encaminhados por pranto e ranger de dentes, né? Então, a transição se dará nesse milênio, do ano 2000 até o 2999. Porque precisa de vários séculos para o processo. Porque a gente tem que aprender a construir os valores para um mundo melhor. Vocês acham que as organizações internacionais de comércio, por exemplo, não é? Funciona com respeito uns aos outros ou os poderosos controlam para tirar vantagem? Então, isso não pode acontecer no mundo de regeneração. A nossa política aqui no nosso país e em todos os países onde existe sempre, de alguma maneira, corrupção, precisa ser completamente modificada, porque no mundo de regeneração todo mundo está fazendo esforço para ser melhor. Então é preciso mudar a concepção humana para valer, e isso não se faz de repente. Isso vai sendo feito aos poucos. E a gente, para poder conseguir isso, precisa do auxílio de espíritos superiores que vão reencarnar e estão reencarnando entre nós para nos ensinar isso. Então, nós vamos ter modificações aos poucos. Por isso, vai gastar vários séculos ainda nesse processo de transição, até chegar a um lugar comum onde tudo vai estar relativamente bem administrado e está todo mundo trabalhando pela sua melhoria e pela melhoria do próprio planeta, como se faz em nosso lar. A cidade de nosso lar, não é? Quem não está ali trabalhando pelo bem comum está na Câmara de Auxílio, não é? Sofrendo ali situações dramáticas, em processo de preparação reencarnatória para seguir no aprendizado. Mas aqueles que estão lá estudando, aprendendo, trabalhando, ajudando, como o André Luiz faz, esses estão trabalhando no processo regenerativo. Então, a gente precisa construir o ambiente de nosso lar na Terra. Quanto tempo a gente vai gastar para isso? Alguns meses, Otacílio. Ela ainda faz outra pergunta.
ela ainda faz outra perguntinha aqui. Ela fala que, na verdade, é piora. Ela explica na sequência aqui. A piora da violência é porque os espíritos mais renitentes estão voltando? Não há piora. Não O há mundo nunca esteve tão bem quanto É. está hoje. Você pensa que há piora porque você tem informação do que você não tinha antes. Quando a gente lê os romances mediúnicos de boa qualidade e vê a violência que existia em Roma Antiga, que existia na Idade Média, nós hoje estamos muito melhor. Hoje, a gente não vê esses crimes hediondos como era praticado por hordas invasoras e na época da Idade Média. Não é? Hoje a gente vê fatos isolados, só que profundamente comentados pela mídia, como se aquilo fosse um exemplo de comportamento mundial. E não é, são comportamentos locais. Então, a informação parece exacerbar o mal, mas o mal está diminuindo na Terra. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas, quantas crianças sem pais foram adotadas no dia de hoje? Alguém sabe? Quantos pratos de comida foram dados agraciadamente para pessoas que passam fome hoje? Alguém sabe? Quantas curas, quantas cirurgias foram feitas curando pessoas em situações difíceis foram feitas hoje? Alguém sabe? Então, essas notícias boas ninguém dá. Mas a notícia ruim basta acontecer em qualquer lugar do mundo que ela explode como se fosse o exemplo de mal no mundo. Tá certo? Então, essa visão é distorcida. Nós, hoje, temos escolas para todo mundo. 100 anos atrás, a maioria das pessoas não podia estudar. 100 anos atrás, não tinha médico cuidando da gente direito. Hoje a gente tem medicina cuidando da gente, apesar de ainda não ser o ideal, não é? Porque a gente não olha e faz uma comparação de trás para frente para a gente ver que o nosso mundo está muito melhor. Nunca a Terra esteve tão bem quanto hoje. Porque se a gente olhar para trás, ela sempre esteve pior. Muito bom, meu amigo. Olha, abusando um pouco mais da sua boa vontade, eu gostaria de voltar na parábola, na passagem, quando você comentou assim, Jesus não questionou o mérito do servo, né? Ele não questionou. Então, quanto a isso, né? A gente sabe que tem até a passagem dos 10 leprosos, né? Então a gente sabe que Jesus deve ter curado milhões de pessoas, sei lá quantas, né? Mas a gente sabe também que nem todas permaneceram curadas, né? Mas era importante que acontecessem essas curas na época, né? Talvez da mesma maneira que foram necessárias a existência das mesas girantes, né? Não sei se dá para comparar, mas era necessário também, né? Uhum. Então, assim, é interessante isso, né? Porque além de tudo é o que se fala, é servir sem condicionantes, né? É servir sem pensar na recompensa, ou seja, é muito interessante essa questão do meritório, né? Porque, às vezes, o meritório também, para nós, não é o meritório que importa para a espiritualidade, né? Será que você podia comentar alguma coisa? É porque existem em nós duas coisas que a gente precisa levar em consideração. Existe o crédito e existe o mérito. Quando a gente, num sofrimento qualquer, se dispõe a fazer mudanças e melhorar a conduta da gente, a gente adquire
um crédito de confiança, porque Deus aposta sempre em nós, a misericórdia divina sempre espera de nós a iniciativa para melhoria. O que não significa que nós vamos cumprir, mas Deus nos dá uma nova oportunidade. Então, o crédito só fica justificado depois que a gente recebendo o auxílio em primeira mão, a gente trabalha para melhorar a gente mesmo, para ter mérito. Então, Jesus, não é, sabendo que aquele criado tinha alguém que zelava, alguém bondoso que zelava por ele, faz uma aposta, tá certo? No crédito da intercessão para que aquele indivíduo tenha uma nova oportunidade e o cura. Mas o que ele vai fazer da cura depois é que vai justificar se ele não vai sofrer de novo ou vai ficar liberto porque fez o esforço e adquiriu crédito, adquiriu mérito. Tá certo? Então, a gente vê isso. Quem quiser ver isso com clareza, pega o livro Mensageiros, de André Luiz, e leia o caso Otávio. É um capítulo que está lá, chama o caso Otávio. A gente vai ver como que, nas reencarnações, a gente que promete vir aqui fazer mundos e fundos e melhorar e fazer isso, os espíritos apostam na boa vontade da gente, não é? E quando a gente vem aqui, a gente pisa na bola, redondamente volta pior do que chegou. Mais enredado, né? Porque não cumpriu aquela promessa que fez. Então, Jesus exercia a misericórdia divina. Não é? Dos 10 leprosos, só um reconheceu. Só um levou a sério a cura e se transformou num indivíduo esforçado para ser melhor. Então, a gente precisa entender isso, que a gente, Deus aposta na gente, apesar da lei de justiça, vai funcionar exatamente, porque quando a gente adquire crédito, a gente também se compromete, porque a gente prometeu que vai fazer mudança. E se a gente não muda, as coisas se complicam para nós. O sofrimento advindo disso, depois vai ser mais complicado. Tá certo? Então, nós estamos fazendo escolhas. E Deus quer que a gente faça boas escolhas. E, por misericórdia, acredita na gente. É isso que eu ia falar, né? Porque a lei da justiça, ela inclui misericórdia. Que sem misericórdia não existe amor, né? E por isso que Jesus... É porque a justiça não é punitiva, ela é recondutora do processo evolutivo. Exato. É por isso que Jesus fala também, vai, não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Não é? É isso aí. Muito bom, muito bom. Meu querido, acho que a gente está mais ou menos no nosso tempo aqui. A Ana Cláudia agradeceu aqui, que agora ela entendeu bem o que está o que está acontecendo, né? E então, eu assim agradeço bastante todo mundo que esteve aqui conosco, a participação, todos que vão assistir em outros momentos também. Agradeço demais a tua colaboração conosco, no nosso trabalho, Tarsilo. Sempre preciso repetir, né? Sempre é uma alegria receber você aqui com a gente. Sempre mesmo. Para mim também. Além de ser uma pessoa que traz ótimas reflexões, é um amigo querido, né? É um amigo pessoal. Então, a gente fica muito feliz. Então, eu passo a palavra para você, para suas últimas colocações. Eu queria só agradecer, Valdete, a oportunidade de estar com você aqui, com esses nossos companheiros. É sempre bom a gente estar repisando esses ensinamentos para nós mesmos, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente fala, mais a gente
reflexiona em cima desses ensinamentos, mais eles vão entrando na gente. E mais chance a gente tem de fazer direito. Então, isso é uma riqueza para todos nós, e eu agradeço a oportunidade de poder estar fazendo isso por mim mesmo. Você me dando essa oportunidade. Então, queria mandar um abraço a todos que estão junto conosco e desejar que todos tenham uma feliz semana e vamos progredir junto, porque sozinho é mais difícil. Com certeza, juntos, porque sozinho é mais difícil mesmo, né? Que é o que Jesus nos orienta, né? Um ajudando o outro. A gente sempre com a mão dada aí e vamos em frente, né? Um abraço de novo para a Eliana aqui, que está sempre conosco aqui, um amor de criatura essa menina aqui. Outra amiga querida que o NEP trouxe para a gente aí. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, Otacílio. Foi sempre uma alegria aqui fazer esse trabalho. Sempre traz grandes alegrias para o nosso coração. Só podemos, assim, agradecer, né? Nosso coração, a gente termina aqui sempre com o coração muito agradecido dessa oportunidade que a gente tem aqui, né? Então, forte abraço a todos. Beijo no coração. E, se Deus assim o permitir, próxima semana a gente vai estar aqui de volta. Fiquem com Deus.